seja muito bem-vindo ao nosso canal Estratégia para Todos. Semanalmente trazemos conteúdos de estratégias, conteúdos focados em produtividade e em outros segmentos na área de negócios. E hoje o tema é muito legal. O tema é o custo invisível das pequenas decisões. Pensa comigo, todos os dias tomamos decisões diárias, quando acordamos, quando vamos ao trabalho, em todo momento. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre este assunto. Você está percebendo o custo invisível da sua decisão diária? Bom, para começar o tema, pessoal, nós vamos falar sobre uma ponte. Uma ponte, ela se destrói quando o engenheiro faz ela é preparada, sim, para terremotos, preparada para grandes desastres. Mas o que destrói uma ponte é o seu desgaste diário, o seu pequeno desgaste. Por que eu trago esse exemplo? Porque em muitas oportunidades do nosso dia a dia, a gente não percebe esse desgaste, né? A maioria das pessoas destrói a própria vida, o próprio trabalho, por pequenas tomadas de decisões, por pequenas situações. Bom, vamos aprofundar um assunto, certo? Vamos aprofundar. Seguindo aqui, quase tudo que importa é lento. E nesse momento a gente acaba tendo essa percepção. Por exemplo, a saúde. Para você ter uma saúde, ter uma vida saudável, demanda tempo. Claro que demanda. Conhecimento, precisa estudar por alguns anos. Né? Não dá para fazer tudo no ChatGPT, galera. Não dá. A informação é muito leve. A gente precisa se aprofundar nos assuntos. E para isso precisamos sentar e estudar. Realmente precisamos disso. Inglês, patrimônio. Patrimônio você constrói com o tempo. Não tem como fazer patrimônio com um TikTok do dia para a noite. Isso são exceções. Outra situação, família, relacionamento, espiritualidade. Você vai construindo diariamente a sua espiritualidade. Carreira e, claro, negócios. Os grandes empreendedores, na sua grande maioria, os grandes empresários, conquistaram seus negócios com anos de desenvolvimento focado, 10 anos, 15 anos. Tem alguns grandes nomes, como Paulo Vieira, o Caio Catto da Chili Beans, todos eles, depois dos 30, 35 anos, que conseguiram realmente desenvolver um excelente negócio. Então, pensando nisso, se o custo das pequenas decisões são diárias, o que é lento demora. Aquilo que é lento demora pelo seguinte ponto, porque vai fazer uma diferença na sua vida. Então pensa comigo, as melhores coisas da vida não são rápidas, são lentas. Vamos lá, o poder dos juros compostos. Quando você começa a pensar, né, em juros compostos, James Clear trabalha o seguinte ponto, os juros compostos, ele trabalha mês a mês, no decorrer de 1 ano, 2, 3, 5 anos. Então toda essa sequência, ela é trabalhada quando eu trago esse assunto para nós refletirmos durante o dia o seguinte ponto. Pensa comigo. Se você separa 15 minutos do seu dia para uma atividade durante todos os dias, de segunda a segunda, concorda comigo que ao final de 1 ano você terá 40% do seu objetivo atingido? Tá? Isso é estatística, é número, não é eu que estou falando. Então, esse escritor ele trabalha o seguinte, que o sucesso raramente acontece de repente. Ele costuma, na maioria das vezes, ser construído por pequenas escolhas. E a gente vai aprofundar bem esse assunto no seu dia e no meu dia com os meus exemplos. Tá? Eu estou trazendo aqui só essa percepção de indicadores, que muitas vezes a gente quer ter um corpo legal, ir na academia, aprender o idioma, efetivamente ter um melhor relacionamento, mas a gente não pratica isso diariamente em pequenas doses. Isso faz muita diferença ao final de um período. Um ponto legal. Por que a gente não faz escolhas corretas, Renan? Por que a gente tem essa dificuldade? Primeiro, porque o nosso cérebro ele quer conforto. Se ele quer conforto, obviamente que a gente não quer se sacrificar. Você prefere dormir até mais tarde ou ir para a academia às 5 horas da manhã? É claro que você prefere dormir até mais tarde. Então, nós temos hoje um movimento digital que se chama a ditadura do imediatismo. Porque tudo é automático. Delivery é rápido, você pede, vai fazendo outra atividade
Streaming, antigamente você tinha que locar uma fita, você precisava escolher o filme. Hoje você tem streaming na palma da mão, no celular, na televisão. Vídeos curtos, TikTok, Instagram, os shorts da vida, notificações, curtidas, tudo rápido, acelerado, rápido, acelerado, rápido, acelerado. E isso não é que o nosso cérebro mudou, nosso cérebro ainda é o mesmo. A diferença está na nossa sociedade, como estamos vivendo isso. Então, o maior vício do século XXI é o vício da recompensa instantânea. Tudo muito rápido, tudo automático. Eu preciso crescer hoje, eu preciso fazer as coisas hoje, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, me dedicar, fazer vídeo, tudo agora, rápido, acelerado. E o que acontece, pessoal? O nosso cérebro ele não foi treinado para isso. E a gente acaba em alguns momentos quebrando esse ciclo. E por isso que hoje o indicador de depressão é muito maior do que há 20 anos atrás. Porque estamos acelerando o nosso cérebro, ele não foi treinado para isso. Outro ponto interessante, muita gente acaba entrando, por exemplo, no álcool, entrando, como eu cito aqui, em drogas, em apostas. Por quê? Imediatismo. Pô, eu preciso ganhar dinheiro hoje. Então eu vou jogar. Copa do Mundo agora, você começa a ver SBT, Cazé, a galera tá colocando bet em todo lugar, no meio do jogo, incentivando a nossa população, cara. A nossa população que é uma população extremamente pobre na sua grande maioria. Se você for olhar os indicadores, classe média baixa. E a galera perdendo aí seu 13º, seu salário, em aposta, achando que o imediatismo vai trazer realmente a vitória da sua vida. E não vai trazer. Então, esse imediatismo parece inofensivo, mas no decorrer, em pequenas dosagens, eles é algo muito nocivo para a nossa vida. Então, acaba roubando o nosso foco, roubando a nossa disciplina. A liberdade começa quando a gente recupera esse controle, quando a gente entende, com as pequenas dosagens diárias, que a gente precisa fugir disso. Quem aqui nunca ficou irritado com um vídeo que travou por 3 minutos? Você está escolhendo um filme e travou a tua internet por 2 minutos, você fica irritado. Isso não é normal. E precisamos colocar a cabeça no lugar. Então, quando eu trago essa reflexão, exatamente para a gente pensar como as coisas devem funcionar no nosso dia a dia para que a gente tenha uma vida melhor. Então, pensa comigo, a geração micro-ondas é muito legal. Então, antigamente, passava o café bonitinho. Hoje, não, eu vou comprar uma cafeteira, eu vou comprar onde eu tenho cápsulas de café que eu faço um café expresso na hora. Pensem comigo, antigamente, nós esperávamos um episódio, esperávamos um comercial. Hoje não, hoje é tudo na palma da mão. Outro ponto, antigamente escrevia carta, SMS, e-mail, hoje é WhatsApp, é Telegram, tudo instantâneo. Então, quando a gente pensa que o cérebro não mudou, a tecnologia que quer mudar o nosso cérebro e o prazer imediato nos frustra. O prazer imediato nos traz problemas sérios para a sociedade e para o nosso dia a dia. Bom, considerando tudo isso, eu vou trazer um exemplo bem legal de Walter Mischel. Ele traz o seguinte ponto, galera. Ele faz o experimento do marshmallow. Já ouviu falar? Pensa comigo. Você tem um filho, eu tenho um filho, eu já testei. Eu testei só com o mais velho, o mais novo ainda não. E você pega 2 marshmallow, coloca na mesa, e mais 1 marshmallow, coloca na mesa. E diz para ele o seguinte, olha, pensa comigo, se você quiser um marshmallow agora, eu te dou. Se você quiser 2, você vai ganhar. Qual você prefere? Aí eu prefiro 2, pai. Então tá bom. Então para você ganhar esses 2, vai ser daqui 1 hora. Eu vou sair, tua mãe vai ficar aqui com você, vai ficar te observando, e você vai ter que decidir se você vai querer 1 agora ou se você vai querer 2. Claro que eu coloquei 2 bem grandão, assim, para ele ficar mais inspirado no 2, para que ele possa trabalhar a paciência, para que ele possa trabalhar o processo. A gente quer pular o processo da aprendizagem. Não podemos pular isso. A gente tem que curtir o processo, curtir esse período. Esse experimento é muito bom, testem aí com suas crianças. Um ponto legal de Warren Buffett, que ele traz o seguinte, eu adoro essa frase, ele diz o seguinte, a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo.
Você vem dizendo não para as pessoas? Você vem dizendo não para aquilo que não é tua prioridade? Então, quando a gente fala das pequenas decisões, é isso. Me ajuda aqui. Paga essa conta. Faz isso. Alguém do teu trabalho pede uma coisa. E você vai ajudando. E quando você vê, você está buscando coisas imediatas e você está ajudando muita gente. No final, você está frustrado. Realmente frustrado. Bom, seguindo aqui, galera. Então, essa frase de impacto chama muita atenção, porque precisamos dizer não. Seguindo. E o sim, Renan? Sim, senhor. Eu adoro este filme. É um filme do Jim Carrey e ele trabalha o poder do sim. O sim está nas oportunidades. Então aqui a gente diz o seguinte, que às vezes o problema não é dizer não, é dizer sim demais. Entenderam? Então esse é o ponto. E dizer sim de menos. Então pense comigo, o quanto você diz não para as pessoas e o quanto você diz sim. No filme Sim, Senhor, é muito engraçado porque ele diz sim para tudo. Tudo que pedem, ele diz sim. E ele começa a tomar decisões e o que seria algo ruim transforma a vida dele. É muito engraçado. Por quê? Ele diz sim para tocar piano, ele diz sim, no filme ali, para tocar violão, ele diz sim para pular de bump jump, ele diz sim para inúmeras situações. E aí ele começa a abrir oportunidades na vida dele. Grandes oportunidades. Ele encontra uma namorada, ele era um cara sozinho, ele dá empréstimo para todo mundo, ele consegue uma promoção no banco, porque todos os empréstimos dele no filme são para pequenos empresários e eles têm uma taxa de pagamento altíssima. Então, quando a gente pensa que o filme nos lembra de que as oportunidades aparecem, sim, inesperadamente, mas às vezes, alguns dos momentos da nossa vida começa com um sim. Um sim para fazer um vídeo, um sim para se arriscar, um sim para algo novo. Mas, Renan, você está sendo prolixo, você está falando não e está falando sim, e agora, o que eu faço? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, já encaminhando aí para metade, para o final, tá bom, galera? O que acontece? Sim e não. O poder está em escolher consciente. Então, quando a gente compara o filme, a verdade, gente, está no equilíbrio. E esse equilíbrio tem que estar no seguinte ponto. Quando o teu sim e o teu não faz parte do seu propósito. Quando o teu sim, o teu não faz parte da decisão estratégica que você quer para a sua vida. Então, se viajar com a minha família faz parte do meu laço social, isso vai agregar para minha esposa e para minha família, isso é um sim. E um sim leve, sem consciência que eu estou deixando de gravar, que eu estou deixando de trabalhar. Consegue entender? Então você precisa criar essa prioridade social, essa prioridade pessoal, profissional, acadêmica, e quando você cria todos esses ciclos, você começa a criar um sistema. Um sistema que aqui eu trago, que é a questão da quais decisões você vai tomar hoje. Você já deu um beijo na sua esposa quando você acordou? Você ficou 30 minutos no WhatsApp? Ou você viu alguma coisa útil para o seu dia? Você planejou a sua agenda nos seus primeiros 20 minutos do dia? Você fez algo que te aproxima da sua meta pessoal, do seu objetivo familiar? Então, quando eu digo de sistema, nós temos um método que são as pequenas decisões, grandes destinos. E esse método, que é o 3x30, trabalha exatamente esse sistema. Como criar um sistema para o nosso dia a dia? Que esse sistema se transforma em algo orgânico. Então, por exemplo, quero ir para a academia. Exemplo simples, que esse é um exemplo meu. Então, eu vou começar a ir 3 vezes na semana seguidas. Então, eu fui 3 vezes. Aí eu vou multiplicar. Eu fui 30 e eu multipliquei 3 vezes 30, fui 90. No momento que eu consigo ir 90 dias fazendo exercício, seguindo, a minha vida muda. O meu corpo criou um sistema de adaptação. Aquela preguiça, aquela vontade, se eu faltar 2, 3 dias, o meu corpo quer aquilo. Então precisamos treinar o nosso corpo e a nossa mente para o que a gente quer. Para um trabalho, para um objetivo, para recompensa da família, mas não uma recompensa imediata. Algo que faça parte do seu propósito. Então você já colocou o seu objetivo daqui a 5 anos? Ler 15 minutos por dia, fazer uma corrida, fazer exercício. Se você coloca isso na sua agenda e programa, cara, vai funcionar. Vai funcionar, porque você tem que criar um sistema para a sua rotina acontecer. Legal? E essa rotina está baseada no título da nossa palestra, que é o quê? O custo das pequenas decisões. Por quê? Pensem comigo, cada decisão tem uma ação. Então, quando a gente pensa numa meta,
quando a gente pensa num sistema, a gente consegue ter o resultado. Então, pequenas ações repetidas torna hábito, que torna o seu progresso até o seu objetivo. Meta, sistema, resultado. Então, a grande sacada é o nosso hábito, mudar os hábitos diários. E olha que interessante essa imagem. Depois eu vou pedir para ampliar aí para vocês. Nós temos dois grandes atletas. Eu sou muito fã do Ronaldinho Gaúcho, mas um fã assim que não tem como criticar o cara. Mas quando a gente começa a pensar em hábitos diários e semanais, quais são os hábitos do Ronaldinho com 46 anos e do Ronaldo com 41 anos? Eu não preciso nem falar. A imagem mostra seu corpo, sua vida, seu lifestyle, aquilo que você faz, mostra por você. Porque são os pequenos hábitos que mostram essa diferença. Eu já fumei, parei de fumar por uma escolha, mas quando você fuma por muitos anos, o poder do seu hábito vai trazer uma consequência. Quando você bebe todo dia, vai trazer uma consequência. Se você está na pornografia todos os dias, vai trazer uma consequência. Uma hora a pornografia já não vai te saciar. Você vai precisar de coisas maiores e maiores. Se você está em aposta, como a gente diz, quando você está em várias situações. Então você escolhe o seu hábito. Escolha bons hábitos. Mude o hábito. Pratique isso, essas pequenas decisões vão trazer resultado. O que comemos, o que assistimos, o que lemos, tudo aquilo que consumimos vai fazer a diferença. Então, pessoal, indo para o final, quero agradecer a todos por este momento, por esta oportunidade de me acompanharem aqui e trago essa reflexão. Por um minuto, pare agora, respira e coloque. Qual pequena decisão eu preciso começar? Eu dei o meu exemplo dos exercícios físicos, dei meu exemplo da boa alimentação, do estudo do inglês semanal. E você? O que você precisa tomar a pequena decisão por dia que você gostaria e não está fazendo? E outro ponto, qual decisão você precisa parar? Qual decisão é ficar ali muito tempo no celular, rodando, sem nexo, sem função nenhuma? Crie um sistema para isso, bloqueie. Então, por exemplo, se você quer correr da pornografia, como eu estou nesse processo, quando começa a aparecer algoritmo é complicado. Ele aparece, quando aparece para você, troca. Não leva o celular para o banheiro, não leva o celular para a cama, deixa longe, crie um sistema. Quando você vê, 3 dias, 30 dias, 90 dias. Mudou o game. Você não precisa mais. Você se adaptou. Sempre guardar e vigiar. Como está nas escrituras, porque se a gente não guarda e não vigia, a gente escorrega. Então, sempre atento para as pequenas decisões do dia. E é isso, meus caros. Daqui a um ano, você pode estar exatamente aonde você está hoje. Ou, quem sabe, de um jeito diferente. Porque é o pequeno hábito que muda a nossa vida. Valeu, galera. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero que esse conteúdo possa fazer uma reflexão na sua vida e possa te ajudar, nas pequenas decisões do dia. Um grande abraço. Tchau, tchau.